Então, sejam bem-vindos todos. Vamos começar agora a leitura do livro. E eu convido a Ana para ler para nós. Então, no livro, nós estamos na página 100, no livro físico, né, chama Tocados. Dizemos... Vou virar um pouquinho para você a câmera, Tá, mas eu não consigo colocar você grande. Eu não consigo colocar você grande, como conseguia antes, porque eu não sei o que que acontece. Eu não sei o que que acontece. Bem, eu vou, deixa... eu vou segurar, eu vou segurar aqui, aí aparece as duas telinhas, e aí vamos em frente, né? Tocados. Dizemos estar tocados quando algo profundo nos move. Muitas vezes, somos tocados por algo até as lágrimas. As crianças buscam continuamente o toque para garantir o vínculo com a mãe e com o pai, sobretudo com a mãe. São carregados e contidos por ela. Após algum tempo, torna-se hostis a esse toque e a serem contidos, como se isso os machucasse. Percebemos isso principalmente em casos nos quais houve um trauma de separação nos filhos, quando tiveram que ficar separados da mãe ou do pai, seja qual for a razão. O que poderia ajudá-los a superar esse trauma? Seria aqui um toque em especial? Seria a ação intensa do ser contido? Junia Precotte falou sobre a necessidade de ser contido. Escrevemos um livro sobre isso junto. Maria está em alemão, eu não vou saber ler, tá? Então, Que você ele não está dizendo precisa. embaixo que chama o seguinte: se vocês soubessem o quanto eu os amo, tá? Uhum. Explicarei como isso acontece. Durante um curso sobre constelações familiares no Japão, tive a oportunidade de ajudar um homem a se sentir como ajudar um homem que se sentia com tendências suicidas. Como agradecimento, ele quis me apresentar seu filho no dia seguinte. Durante uma pausa, veio com ele e com a mãe ao curso. O filho deveria ter uns 5 anos. Comportava-se de forma estranha. Ia continuamente de um lado para o outro. Batia no pai e corria até se chocar com a mãe. Era uma criança difícil. Percebi imediatamente que algo dramático deveria ter acontecido com essa criança. E apenas por uma coisa poderia ter ajudá-lo: o toque intenso, sem contido, a contenção de uma criança. Então me sentei sobre, então me sentei sobre seu colo, com as suas costas contra a minha barriga. Prendi suas pernas entre meus joelhos. Contive-o com tanta força que ele não conseguia se mover. Pedi à mãe que eu segurasse sua cabeça, para que ele pudesse mover, não pudesse nem a, não pudesse mover nem ela. Iniciei então uma terapia de contenção com ele. Talvez você fique chocado. Como se pode tratar dessa forma uma criança? Por favor, leia primeiro o que segue. Contive-o dessa maneira por cerca de 20 minutos. Ele se debateu e gritou o tempo todo. Enquanto isso, expliquei aos pais como poderia assumir de mim o ato de contenção, pois o processo geralmente dura no mínimo 1 hora. Quando chegou a hora do intervalo do almoço, encontrei o filho e ao pai. O pai o tomou nos braços e o conteve de forma conforme como se me havia visto fazendo, mas dessa vez com as barrigas se tocando. A criança lutou com todas as forças
e com suas mãos estava presa. Cuspia na cara do pai. A mãe ajudava a segurar a criança e limpava o cuspe do rosto do marido. Fui almoçar e voltei 1 hora depois. Tudo estava calmo. A criança estava nos braços da mãe, adormecida. O casal permaneceu mais um pouco, e quando se foram, o menino acenou para mim. Estava mudado. Havia reencontrado o toque. Assim, o toque pode e, às vezes, tem que ser violento. Girina Krepkop Pre- já, Krepkop Precope. já ajudou muitas pessoas com a terapia da contenção, desenvolvida por ela, e já ensinou a muitos pais e os treinou com eles. A contenção de um adulto. O que ocorre no caso de adulto que precisa ser contido devido ao fato de terem sofrido um trauma de separação? Às vezes, faço isso com alguém durante um seminário. Para isso, preciso de ajuda de diversos participantes, pois um adulto não é mais criança e tem mais força. Durante uma contenção, mostra-se que o cliente, ao lutar contra ela, revive seu nascimento após alguns minutos, uma vez que eu o contenho de forma que precise se espremer para livrar-se da minha força de contenção. Ele revive seu nascimento. Depois, repousa relaxado em meus braços e os braços de uma mulher que, após me ajudar, passa a representar a mãe. E ela o segura como uma mãe à criança, após o nascimento. Após essa experiência, o cliente se sente completamente relaxado. Se quiser ver ao vivo uma terapia de contenção, pode encontrar isso em um dos meus DVDs. Ele foi lançado com o título Traumas do parto cesariano, consequências e cura. E pode ser obtido na Hering Publications em www.heringshopping.com. Nesse caso, trata-se de um trauma de nascimento após uma cesariana. Minha esposa Sophie e eu atuamos juntos. Um toque suave. Não podemos sobreviver sem o toque e, às vezes, sem o toque violento. Muitas vezes, quando nenhuma palavra pode mais ser dita, por exemplo, no caso de um moribundo ou de alguém em coma, resta a possibilidade do toque suave. Ele nos une profundamente, de forma curativa e desvinculativa. Ok, Ana, um instantinho agora, viu? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer essa meditação, mas antes da meditação, eu gostaria de comentar sobre a terapia de contenção. É muito eficaz a terapia de contenção. Eu aprendi com um terapeuta chamado Hayomer. E quando eu estive lá no México, eu fui no Instituto da Girina Precop. E lá eu pude ver exatamente como é feito a teoria, essa terapia da contenção. E eu aproveitei, quando eu aprendi, a colocar na prática e ver o profundo efeito da terapia de contenção. Foi um rapaz com 20, tinha 23, 24 anos. Ele era um drogadito. Ele tinha colocado fogo no apartamento, que ele queria o valor, o dinheiro para comprar drogas. Então, eu chamei o pai para estar com ele acompanhando uma sessão terapêutica. E eu pedi ao pai, ele sentava no sofá, um bem na ponta, cada um sentava na ponta do sofá. Eu olhei para o pai e falou assim: Você o ama? Ele disse desesperadamente: Eu quero salvar o meu filho. E eu perguntei para o filho: E você? Eu não acredito nesse amor.
Eu disse para ele assim, então você pode abraçá-lo para que ele possa sentir o quanto você o ama? E os dois, ele abraçou o filho e o filho se debatia. E foi uma luta corporal. Inclusive, os dois terminaram no tapete, no chão, até quando ele chegou assim, eu não aguento, eu digo, não solte, não solte. Ele precisa se convencer de que você o ama. E foi por muito tempo eles se debatendo ali, os dois, e eu aguardando, e só estimulava, não solte. Ele precisa saber que você o ama. E depois, os dois terminaram chorando. Mas foi, assim, uma cena muito forte e muito bonita. E na época tinha um bottom na loja chamada Imaginário, que tinha uma frase, essa frase que eu sempre gosto de dar de presente. E ele me encontrou depois de muitos anos, disse assim, aquela frase, aquele bottom, doutora, salvou a minha vida. Eu disse, foram tudo isso, foi todos os passos que vocês deram, que vocês puderam passar por isso e salvar esta vida. Seja bem-vinda, Fernanda. Então, a frase era assim: me ame quando menos eu merecer, porque é quando eu mais preciso. Me ame quando menos eu merecer, porque é quando eu mais preciso. Percebe, gente, a profundidade dessa frase e o pedido dessa frase. E muitas vezes estamos no nosso ponto caótico e precisamos que alguém nos veja e nos dê o amparo necessário, porque às vezes o desespero nos faz tomar atitudes drásticas, difíceis. Então, quando ele coloca isso aqui, ele coloca assim: quando as crianças se tornam hostis, quando os adolescentes se tornam hostis, geralmente tem todo um pedido por trás da hostilidade e muitas vezes revela um trauma de separação. Separados da mãe ou do pai, separados da origem, separados de onde eles têm necessidade de serem vistos. Então, quando a gente olha para cá, a gente olha assim, isso é um trauma. A separação, para a criança, quanto menor, o efeito do trauma é maior. Então, quando se diz, vão superar, estão crescidos, vão crescer, não vou nem lembrar. O que é o trauma? Onde colocamos o trauma? Claro que não vamos lembrar, por a questão de sobrevivência. Colocamos o trauma no inconsciente. Não é lá que fica? Nós vivemos, temos consciência da pontinha do iceberg. E a parte maior, onde fica? Está lá. E sai em forma de comportamento, em forma de rebeldia, em forma de, de irritações, em forma de doenças, traumas. Como é que ele resolve o trauma? Como é que ele coloca aqui essa resolução do trauma? Com a terapia de contenção. Abraçar tão fortemente. E olha só que o pai suportou e o filho cuspisse no rosto, a mãe limpava. Qual o objetivo disso? Não era espancar uma criança. Não era dizer simplesmente, a hostilidade da criança ser recebida com a hostilidade dos pais. E onde vamos parar com isso? O que é que isso resulta? Se a hostilidade, se a rebeldia das crianças, se a rebeldia dos adolescentes não forem acolhidas de uma forma terapêutica, assertiva, o que é que isso vai dar? Qual o resultado disso? Crianças rebeldes, né? E muitas vezes, olha só o que ele coloca aqui, né? A criança era tão desassossegada
corria de um lado para o outro, se batia na mãe. Não era bater na mãe, simplesmente. Se debatia na vida. E quando a criança se debate na vida, quando o adolescente se debate na vida, e aí vai criando dificuldades para o futuro, o que tem aí como pano de fundo? Terapeutas que estão me acompanhando aí. Hein, doutora? Minhas queridas psicólogas. O que tem no pano de fundo? Trauma da separação. Trauma de separação. E como ajudá-los? Quem conhece Hayomer sabe, né? Hayomer colocou a terapia da contenção de Girina Precope, ele chamou de abraço do urso. Terapia de contenção é a mesma coisa. Então, segurar a pessoa e abraçá-la por 20 a 1 hora, para que ele sinta o abraço, para que esse corpo ceda, para que eles possam fazer a memória do parto. A memória do parto. Profundamente curativo, porque trabalhamos com memórias. A linguagem reflete a imagem. As imagens, as queixas refletem sempre o que falta. As imagens. Nem sempre se consegue simbolizar. Simbolizar gestualidade, palavras, é o simbólico. É o nosso trabalho, né? É a nossa ferramenta de trabalho. A escuta, em primeiro lugar, e a palavra. A escuta pelo acolhimento. A escuta ativa, o que tem por trás da palavra. Que imagem, que imagem esse efeito traz para a pessoa. Porque o nosso ofício é que as nossas sessões possam trazer um efeito. Às vezes não precisa usar técnicas, coisas muito complexas, embora ele está falando da complexidade humana, que é o nível da escuta. O que é que se escuta quando escuta? O que é que nós escutamos quando escutamos o nosso cliente, o nosso paciente, e o que é que o paciente escuta quando se escuta? Então, as intervenções, muitas vezes, são palavras que criam uma nova imagem. Uma nova imagem. Como diz Vishnu Satir, criamos imagens com as nossas palavras. E a habilidade de um terapeuta é assim. Então, a terapia de contenção, ela reproduz a passagem do parto. Por isso que para a mãe, ela fica nesse sentido, ela traz a memória do nascimento do parto. Muitas crianças que nasceram de parto cesárea, né? Então, quantas vezes essa criança que hoje vai tomar Ritalina, que hoje é uma criança que tem bastante hiperatividade. O que tem a hiperatividade a ver com esse trabalho nosso? A hiperatividade tem a ver com conflitos familiares. Veja lá o trabalho de Angélica Oliveira, YouTube, Angélica Oliveira. E lá ela fazendo um trabalho precioso, minha querida Angélica, precioso, a professora nossa do México, precioso com o nosso trabalho, né, das constelações, né? E dos atendimentos, não precisa ser constelador, né, para fazer esse trabalho.
da terapia de contenção. Bem, eu queria dar essa introdução e agora falar desse toque suave, né? Quantas vezes esse toque suave, que é o toque que acalenta, o toque pode ser uma palavra doce, suave, um sorriso, né? O sorriso é a menor distância entre duas almas. Bacana isso, né? Então, falando em abraço, vamos fazer essa meditação. Gostaria que vocês pudessem tirar os óculos, menos eu que vou ler. Olá, Silene, Carla. Então, sejam bem-vindos, tá? Então, a meditação, o abraço. Centremos-nos até ficarmos calmos. Mergulhamos internamente e internamente de volta à nossa infância. Então, traga a imagem da infância. Após alguns instantes, sentimos a necessidade de sermos tomados nos braços por alguém, sobretudo por nossa mãe. Apesar da resistência inicial, olhemos em seus olhos e dizemos: por favor, abrace-me. Dizemos isso como a criança daquela época. Mesmo se desejarmos lutar contra o seu abraço, soltamos-nos profundamente até chegarmos a ela. Mamãe, estar novamente em seus braços. Mamãe, após chegarmos a ela, tornamos-nos novamente um com ela. E olhamos nos olhos e dizemos, lentamente, com longas pausas, uma oração matinal, a oração matinal de nossas vidas. Querida mamãe, eu tomo a vida de você, tudo, a totalidade, com tudo o que ela envolve. E pelo preço total que custou a você. E que custou a mim. Vou fazer algo dela para a sua alegria. Que não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro. E a transmitirei, se me for permitido, como você fez. Eu tomo você como minha mãe. E você pode tomar-me como o seu filho ou a sua filha. Você é a mãe certa para mim. Eu, o filho certo para você e a filha certa para você. Você é a grande e eu, pequena. Você dá
eu tomo, querida mamãe, e me alegro porque você tomou o meu pai. Vocês dois são certos para mim. Só vocês. Agora estamos completamente com ela, soltos e curados, ainda contidos por ela, em uma unidade com ela. Olhamos para o nosso Pai, olhamos para os seus olhos e dizemos também uma oração matinal com ele. Querido papai, eu tomo a vida também de você. Tudo, a totalidade. E tudo que ela envolve. E pelo preço que custou a você, que custou a mim. Vou fazer algo dela para a sua alegria. Que não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro. E a transmitirei, se for permitido. Como você fez. Eu tomo você como meu pai. E você pode ter-me como seu filho ou sua filha. Você é o pai certo para mim. Você é o grande e eu sou pequeno. Você dá, eu tomo. Querido papai, eu me alegro porque você tomou a minha mãe. Vocês dois são certos para mim. Só vocês. Respire profundo, tomando os pais para dentro do coração. É a força de tudo. Os nossos pais, na verdade, são tudo. Todas as vezes que eu faço a meditação, não tem como não me emocionar, não ir às lágrimas. Ô, Dayana, que bom você aqui. Ela é Aldinei muito também. forte. É muito forte, né, Ana? Dá muita saudade também, né, Maria? Não tem como. Forte. Ai, então, Ana, leia agora o vício, né? A Ananinha já está aí toda emocionada. Não, Ana, você está com o microfone fechado. Ai, desculpa. O vício. Torna-se viciado aquele a quem falta algo. Para ele, o vício é um substituto. Como curamos um vício em nós? Reencontrando aquilo que nos falta. Quem ou o que falta no caso de um vício? Geralmente é o pai. Ninguém é capaz de se sentir inteiro e completo sem seu pai. Sendo assim, o vício é a ânsia de reencontrar o que foi perdido e, com a sua ajuda, sentir-se são e restabelecido. Contudo,
ser apenas um substituto, o vício é capaz de satisfazer essa necessidade. Por isso, prossegue sem o pai. Como podemos ajudar o viciado? Como ele pode ajudar a si próprio? Ele leve aquilo que lhe foi perdido. Não, ele leve aquilo que foi perdido para dentro de seu vício. Dessa forma, torna-o supérfluo. O vício mais difundido em nosso tempo é, em muitos países, o fumo. Nem mesmo o fato de estar escrito fumar mata, os maços de cigarro assusta a maioria das pessoas. Para elas, ainda mais imortal é sentir de que algo lhes falta em seu mais profundo interior. Como é possível para um fumante levar o pai que lhe falta para dentro do seu vício? Primeiramente, o que o ajuda é fumar com prazer, pois seu ato de fumar o conscientiza do quanto sente falta de algo. Quanto deseja e precisa fumar, sente o quanto lhe falta. Por exemplo, seu pai. Assim se prepara para tragar o cigarro. Imagine seu pai. Então, traga a fumaça profundamente em seus pulmões, olhando para seu pai, dizendo internamente: tomo você em minha vida e em meu coração. E fuma até sentir seu pai dentro de si. Algo similar vale para o álcool. Aquele que se tornou doente devido a esse vício brinda como o pai antes de beber. Então, bebe lenta e profundamente, solvendo seu pai a cada gole até se sentir preenchido por ele e vivenciá-lo completamente. E as mães? Como elas ajudam seus filhos viciados? Elas reconhecem que, para seus filhos, são apenas uma metade e nunca a totalidade. Ao invés de manter seus filhos longe do pai, os guia com amor até ele. Esse movimento começa quando elas virem e amarem em seus filhos também o pai deles, reconhecendo o tempo feliz e que se sentiram em unidade com ele em todos os seus aspectos. Desta forma, reconhece seu anseio por ele e se tornam um com ele novamente e saudáveis. Ok, vamos dar uma paradinha aqui, né? Porque isso aqui requer uma reflexão maior, porque quando se fala dos vícios, o que é que nós temos, o que é que toda uma coletividade sabe e faz, né? A gente está diante do vício. O que fazemos com o vício, com o viciado? Incluímos ou excluímos? Excluímos os viciados. Excluímos. Geralmente, os filhos, o que o Bert descobre, apesar de ser um homem que estudou bastante, e quando ele escreve 110 livros, e é publicado em 47 idiomas, ele fez muitas observações. Ele trabalhou em muitos países. Do Brasil, da América aliás, todos os continentes o Bert trabalhou, né? Na Ásia bastante, na China, é onde o Bert recentemente, né, quando ele estava vivo, ele teve uma grande demanda de trabalho. Depois eu conto para vocês um dos trabalhos em relação ao aborto lá na China, mas não hoje, outro momento.
Então, o que acontece? O que acontece, né? Quando ele olha para o grande construção do trabalho dele, foi em cima dos excluídos. Ele percebeu o grande trauma, o grande dano da humanidade em relação aos excluídos. Por isso que depois, no texto que vem, chama-se o pertencer, o pertencimento. A nossa dor maior, o nosso maior medo é de não pertencer. Fazemos qualquer coisa para pertencer. E aí nós podemos ir na família, nos grupos de amizade, nos grupos de trabalho, e podemos ver o quanto fazemos tudo, às vezes vendendo até a alma ao diabo, né, no trabalho, para poder fazer parte daquele grupo, do grupinho do coro que diz amém, amém a Deus, né? Então, assim, o que a gente percebe aí? O vício nos leva a fazer exclusões. No vício, ele revela também uma falta. Eu quero pôr para dentro aquilo que me falta. E o que Berta descobre é que no vício está a falta do pai. A falta da presença do pai, a falta do lugar do pai, a falta desse reconhecimento. Quem vai dar esse reconhecimento desse lugar? A mãe. Então, quando ele diz assim, como você pode curar e ajudar aos seus filhos viciados? Conduzindo de novo ao seu pai. Ele não é o perfeito. Ele fez teve as dificuldades dele, pagou o preço altíssimo, e se paga um preço, não se faz nada, nada é sem preço. Tudo tem um preço. Que ele pague o preço, mas não você, como mãe, interditar ou alienar seus filhos em relação ao pai deles. Pai é pai. Seu filho é 100% pai dele e 100% você. Então, cada pessoa tem 100% do pai e 100% da mãe. Então, quando as mães, no sofrimento, na raiva, na indignação, de não ter aquele marido que ela sonhou, desejou e projetou, projeção, o ideal do eu, o eu do ideal. O que acontece? Ela vai para a indignação. E aí ela cria uma cisão no filho quando ela rejeita o pai do filho. Não precisa ser dito, só precisa ser sentido. Então, prestar bastante atenção a isso. Quando se rejeita o pai, também está se rejeitando o filho. Quando você olha o filho, ali representa também o pai dele. Então, se não quer fazer cisão no seu filho, respeite o pai dele, honre tudo aquilo que você recebeu dele, porque você recebeu o maior. Foi o maior presente. Não tem nada que se compare à vida de um filho. Em absoluto, a vida de um filho. E então, para essas grandes dores que nós carregamos entre homens e mulheres, experimentar dizer sim foi do jeito que foi. Isso causa um grande alívio e causa uma grande abertura para que possamos ter uma vida mais leve e termos novas oportunidades. E o filho não precisar ser faltante do pai. A drogadição, o alcoolismo tem uma dinâmica oculta relacionada à exclusão do pai.
Então, pessoal, quantas pessoas, né, quantas mulheres, quantos homens perderam o orgulho pelo seu pai, perderam o amor pelo seu pai, perderam o respeito pelo seu pai. Mas olha para essa oportunidade, olha para aquilo que falta, o que eu quero colocar tanto aqui, eu quero tomar tanto aqui, o que me falta. Uma pessoa inteira geralmente segue serena pela vida. Uma pessoa com raízes fortes está fortalecida. Ontem eu estava vendo um podcast do Primo Rico, né? Que é o pessoal, a galera jovem, e ele estava fazendo um podcast sobre Jó. Então, que foi o homem mais rico da época. E o quanto era um homem temente a Deus. E uma pessoa temente a Deus, ele pode perder, mas a condição de ganhar é muito grande. Então, às vezes, a gente perde o melhor e o maior, que é a convivência com os pais. Porque esses homens que abandonam os seus filhos, ele também veio de uma mulher. E aonde está a confusão dessa família de origem? É que a partir daí é uma cascata de situações difíceis. Então, vamos parar um pouco e ver as consequências de tudo isso. Queria saber se alguém tem algumas dúvidas. Vamos lá, Ana. Gosto quando você levanta essa mãozinha. Quero falar com a Fernanda, se ela tem alguma coisa para nos perguntar. A Marília, a Giane, o pessoal aqui do Instagram. Sim, Ana, pode Maria, perguntar. quando você está colocando essa questão da exclusão, né? Eu lembro bem nos cursos da escola do Bert, né? Do Bert da Heinrich School, é a frase: toda exclusão gera uma compensação, Sim, né? Então, e ela vai passando, né? E quando você foi colocando isso, você colocou de uma forma muito clara e brilhante é, todo esse contexto para a gente ver nas pequenas relações nossas do dia a dia, de quem nós atendemos, de quem nós convivemos, e principalmente com nós mesmos, né? Que sim, eu acho que é o fundamental, né? Esse autoconhecimento. sim. Muito obrigada. Obrigada a você, Ana. E aí, Fernanda, quer colocar alguma coisa? Cadê minhas colegas terapeutas, psicólogas? Pois bem, gente, nós sempre o ponto de partida. Nós o ponto de partida. Para quem olhamos quando julgamos e quando queremos fazer alienação. E as consequências. O que geramos com isso? Eu pensar e eu se colocar. Com que nos comprometemos? Então é preciso que a gente revisite esse tomar. Tomar pai e mãe todos os dias. Olha que ele coloca aqui, viu? Oração matinal. Matinal. Então, quando se faz uma oração matinal, estamos tomando pai e mãe antes do café da manhã, para que a gente possa olhar com benevolência quem nos procura, olhar com benevolência e com compaixão as pessoas que nos circundam e as pessoas que sofrem. Então, para os rebeldes, para as pessoas desavisadas e fora da casinha, me ame quando menos eu merecer, porque é quando eu mais preciso. Isso é coragem. Isso é força.
Isso não é romantismo e nem é tolice. Essa atitude só para quem tem força e coragem. Então, gente, vamos ficando por aqui hoje. Então, eu vou já passar para vocês o que vocês possam ler para na próxima semana. Na próxima semana não é carnaval. Daqui a 15 dias, vamos começar assim, vamos começar passando o texto, vocês leem o texto e já trazem as suas colocações, as suas perguntas, as suas dúvidas e as suas contribuições, para que a gente possa fazer uma grande roda. E por falar em roda, a partir de março, eu vou estar fazendo um trabalho novo, antigo, que é o trabalho de inteligência erótica, para ajudar a casais a fortalecer os seus elos de intimidade de casal. Inteligência erótica. Para seguirmos depois com a roda de mulheres. Ok? Então, um grande beijo para vocês, um feliz carnaval. Possamos brincar com cuidado, com alegria e com saúde. Um beijão para vocês. Beijo, Maria. Um Obrigada. beijo. Beijo a todos vocês que estiveram por aqui. Gratidão, um abraço a todos. Abraço. Beijos e até mais. Beijos. Beijos. Beijo, Jane. Beijo, Marília.